Eu estou vindo a maratona, mas uma maratona muito grande de pregações por aí. Há 2 semanas atrás, eu preguei segunda-feira nos Pastores do Bambu, na terça em Recife, na quinta no Rio de Janeiro e na sexta nós estávamos em Brasília. Então foi uma maratona bem puxada nesses dias. E agora estou vindo lá do Paraguai, nós estamos falando desde sexta, sábado e hoje. E eu te agradeço demais. Vamos lá, tá bom assim, obrigado. João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Vamos orar? Pai, tudo que nós mais precisamos nessa noite é da Tua presença manifesta entre nós. Por isso, Pai, eu oro que envies o Espírito Santo com poder e graça sobre nós. E que Teu Espírito ministre aos nossos corações, trazendo revelação da Tua parte, revelação da Tua vontade, revelação do Teu propósito, revelação da Tua palavra. Fala conosco, Pai, e daremos ao Teu santo nome a honra, a glória, o louvor, a adoração e toda exaltação. Diga amém. Deixa eu só fazer mais uma coisa antes de pregar, que eu estava esquecendo. Está conosco o Márcio, fica em pé, Márcio. O Márcio deixa eles te conhecer, o Márcio é pastor de uma das regiões de Célula, região azul, Celeste, foi prata da casa, ganho lá e ordenado lá, está comigo, é um companheiro de viagem, um discípulo muito leal. Obrigado, Márcio. Mas está comigo também o Raí, fica em pé o Raí e a Aida. O Raí é da casa e a Aida é da nossa igreja de São Bernardino. O Raí veio e resgatou a Aida, e se casaram há 2 anos e eles queriam vir comigo, vieram nessa viagem. Obrigado, Raí e Aida. O livro que eu falei, você pode pegar na saída do culto, se quiser. Deve ter aí uns 40, se quiser, você pode pegar e levar para casa. Claro que você deixa alguma coisa em troca. Fala sempre para o seu vizinho: mova-se com o Espírito Santo. Diga de novo: mova-se com o Espírito Santo. Esse é o assunto que eu quero tratar com você nos próximos minutos. Nós estamos aqui para adorar, exaltar e glorificar a Deus, o nosso Pai. Já celebramos a Jesus com músicas, com cânticos, como nosso Senhor e eterno Salvador. E deixa eu falar aqui, o louvor agora está muito bom. A pastora Genovelma sabe por quê. E o Patrick, pastor Josué também. Ai, glória a Deus. Um dia ela conta para vocês, é que acho que em 2017, não, foi antes, 2014, por aí, eu vim aqui pregar numa conferência com o pastor Odilon. E estava o pastor Odilon, acho que o Mário Ruiboto também, só nós dois, né? E nós pregamos, e depois de uma reunião de liderança no local, acho que era um hotel, eu não sei, e a gente estava lá, e lá pelas tantas, a liderança da época me perguntou assim: não foi você não, né? Foi você? Vou contar isso para você então. Pastora Gena perguntou: e aí, pastor Odilon, o que o senhor achou do louvor da nossa igreja? E o pastor Odilon
meu discipulador amado, discipulador deles, falou assim: não, essa resposta, eu penso tantas coisas, mas eu vou deixar essa resposta com o pastor Domingos. E ele jogou a bola para mim, você não contou esse detalhe, ele jogou a bola para mim, pastor Odilon Vergara. E eu olhei assim e falei: tem certeza? Ela falou: tem. Eu falei: olha, eu já vi alguns cultos fúnebres um pouco melhor. Com amor, fizemos amizade. Ela já tinha ido em Marília, depois continuou indo em Marília, e tem sido muito usado por Deus. Mas hoje eu posso dizer: ó, galera do louvor, tá excelente, tá? Corrigi. Ai. Mas isso era lá na liderança, vocês não sabiam disso. Mas ela vai lá na igreja, ela conta isso lá no microfone lá. Minha igreja sabe dessa história porque ela contou lá. Mas nós somos amigos, eu me sinto da casa e eu creio que eles são da casa lá em Marília. São da casa. Eu quero honrar muito vocês, vocês são demais. Como disse, nós estamos aqui para adorar o Pai, glorificar Jesus Cristo. Mas eu quero crer que você veio aqui para ter uma poderosa experiência com o Espírito Santo. E é isso que eu espero que aconteça com essa palavra. O resultado dessa palavra, que eu desejo que aconteça, é uma gloriosa experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem criou você, foi quem gerou você no ventre da sua mamãe. Ele é quem te deu a respiração, a vida e todas as coisas. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Então você foi criado pelo Espírito Santo. E se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você nasceu do Espírito Santo. Porque João 3 fala que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E se você é nascido do Espírito, você está salvo. Porque o Espírito Santo, através de Cristo Jesus, livrou você do pecado, da condenação e da morte. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2 diz para a gente: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, o Espírito Santo é chamado Espírito da vida, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? E em Romanos capítulo 8, verso 11, vai dizer para a gente que o Espírito Santo traz saúde e cura para o nosso corpo mortal. O texto diz que se o Espírito de Deus que ressuscitou, olha aí, se o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos, estou usando NVT aqui, tá? Se o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vocês, o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Além dele ter te criado, ele ter selado você, ele unge você, ele enche você, ele traz saúde e cura para o seu corpo físico. Diga amém. O Senhor Deus então faz isso através do Espírito Santo. Eu olhei ali que vocês estão fazendo 30 anos, não é verdade? E o casal pastoral fez 30 anos de casamento. Dá um aplauso aí para o casal pastoral de 30 anos de casamento. Olha aí, 30 anos. Agora deixa eu fazer uma aplicação. Hoje eu fiz uma oração meio arriscada lá no terreno. Eu sei que assustou os pastores, porque eu fui lá no terreno de vocês, está lindo, está maravilhoso, está murado. E eu falei assim, e eu fui orar. Eu acredito que eu sou guiado pelo Espírito. Eu acredito que eu sou liderado pelo Espírito. Pelo menos eu entrego minha consciência, minha mente, meu corpo, minha alma, meu espírito a Ele todos os dias e todas as noites. E eu fiz uma oração e eu disse uma coisa assim: para cada bloco que está aí e para aqueles que vão ser colocados, uma alma será salva nesse lugar.
Totalmente possível. Eu não sei quantos 1000 tijolos, blocos já tem lá. Eu não sei quantos vão ser colocados. Eu sei que eu creio que para cada bloco que vai ser colocado ali, uma alma vai se converter a Jesus naquele lugar. Porque eu não fui lá para orar sobre isso. Mas na hora que eu fui orar, o Espírito Santo falou para orar assim. E aí? Você recebe a palavra em fé e vai para frente, em nome de Jesus. Amém? Mas presta atenção numa coisa. 30 anos vocês estão fazendo. Aquilo que vocês não conseguiram fazer em 30 anos, e aquilo que vocês, usando os seus métodos, não conseguirão como igreja fazer em 100 anos, o Espírito Santo pode fazer em um único culto. Vou repetir. Vai que tem corintiano aí, e aí precisa repetir, porque para eles entenderem, né? O que vocês não conseguiram fazer em 30 anos, como igreja, usando todas as metodologias de MDA, G12, G5, G100, G sei lá o que, o que vocês não conseguirão fazer em 100 anos, com as suas metodologias, o Espírito Santo pode fazer em uma única reunião nesta igreja. Primeira coisa, dá um toque no ombro do seu vizinho aí, dá uma batida no ombro dele, fala assim: com licença, você precisa ser envolvido com o Espírito Santo. Fala para ele: seja envolvido com o Espírito Santo. Diga para ele: é muito mais que um abraço, é ser envolvido. E esse envolvimento, diga para ele, esse envolvimento significa que você será revestido por fora pelo Espírito Santo e possuído por dentro pelo mesmo Espírito. Diga: esse é o caminho para a vida cristã autêntica. Diga aleluia. Vamos, se a projeção puder, só vai colocando o texto, eu vou mencionar Lucas 1, a princípio de 26 a 35. Lucas 1, de 26 a 35, o anjo Gabriel foi até a cidadezinha de Nazaré, lá na Galileia, a casa de uma moça chamada Maria. Você conhece a história, ainda mais nessa época do ano de Natal, está todo mundo aí relembrando. E o anjo chega lá, e ele faz uma saudação dizendo: você alcançou o favor do Senhor? Você achou graças? Significa, Deus gostou do seu estilo de vida, o seu estilo de vida agradou a Deus. Por isso você foi a escolhida para ser a mãe do Messias, do Salvador. Ou seja, nós sabemos que Jesus é Deus eterno, mas ele, ao vir a esse mundo, precisava nascer naturalmente de uma mulher, e Maria foi a escolhida para ser a mãe de Jesus segundo a carne. E o anjo está anunciando isso a Maria. E Maria olha para o anjo Gabriel e ela pergunta: como isso vai acontecer? Uma vez que eu sou virgem e nunca tive relações sexuais com homem nenhum. Então o anjo Gabriel disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Mais uma vez, quero que você seja profeta na vida do seu vizinho de cadeira. Coloca a mão no ombro dele e diga: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Diga de novo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Fala mais uma vez para ele não esquecer, como profeta: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí o anjo deu mais uma notícia a ela. O anjo falou com ela: olha, a sua parenta, a sua prima Isabel está grávida, e tem mais, já está no 6º mês. 6º mês. E aí o anjo depois disse para ela: porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Diga comigo: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. O anjo disse isso porque Isabel já era uma senhora de uma certa idade, e Zacarias já tinha uma certa idade avançada também, e eles achavam que não dava mais, mas o Senhor deu um presente a eles, um filho, que foi seu João Batista. Agora presta atenção:
Quando Maria ouviu essa frase, para Deus não há impossíveis, ela disse para o anjo: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você pode dizer isso? Aqui está o servo do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então o anjo ausentou-se dela. Ele foi embora, voltou para a glória. Esse anjo visitou Israel muitas vezes. Desde o Velho Testamento ele aparece, o anjo Gabriel. Agora presta atenção. Maria ouviu que a sua prima estava grávida. O que ela resolve? Ela resolve fazer uma viagem. E era uma viagem muito longa, porque lá da Galileia, a pastora conhece, o Patrick conhece, o pastor conhece, lá de Nazaré na Galileia, lá no norte de Israel, até a Judeia. O Zacarias morava na Judeia, até a Judeia, onde Zacarias e Isabel moravam. Se você fizesse em linha reta, é possível que vai dar uns 180 quilômetros. Talvez se você cortar caminho, talvez, que não dá tanto, e tem muita subida e descida, você talvez chegue a 150 quilômetros, mas eu acho que é difícil isso. Mas normalmente, para sair da Galileia, na época, e ir até a Judeia, você tinha que sair da Galileia, entrar na província da Pérea, do lado esquerdo do Jordão, e depois você passava, fazia uma volta e entrava de novo na Judeia. Porque nesse meio aí, tinha um povo chamado samaritano, e os samaritanos não gostavam que os judeus passassem no seu território. Agora imagine uma moça, tem que fazer uma viagem, vamos imaginar, de 180 a 200 quilômetros, se ela desse essa volta pela Pérea. Agora imagina isso. Ela tem que fazer uma viagem na BM aí do Patrick. A gente fazia isso aí em 2 horas, 2 horas e meia, certo? Mas ou 3 horas. Mas de jegue, linguagem nordestina, jumento, tá? Ou de camelo, ou a pé. Você não faz 50 quilômetros a pé no dia, a não ser que você seja muito bom. E para fazer 50 quilômetros a pé por dia, no final do dia seu tornozelo está inchado. A não ser que Deus faça o milagre que fez no período do Êxodo. Agora o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Não era um culto como esse, não tinha ar-condicionado, não tinha uma banda como essa, tocando, cantando aqui e nos ajudando a adorar de uma maneira linda. Não tinha isso. Ela fez essa viagem, se ela foi bem, se ela fez 40 quilômetros por dia, ela deve ter levado 5 dias. Se ela fez 50 por dia, ela levou 4 dias. O que era quase impossível você manter esse ritmo de 50 quilômetros por dia. Agora presta atenção, minha questão não é a quilometragem, só para te mostrar o que está acontecendo. Ela chega na casa de Zacarias e Isabel. Por favor, projeção, versículos 39 a 41 agora. Versos 39 a 41. Quando ela chega lá, ela fez uma saudação. Aqui no Brasil a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Mas lá em Israel a gente usa uma palavra, shalom. Fala comigo, shalom, paz. E se você estiver falando com um religioso ortodoxo, você pode dizer shalom Adonai. Fala comigo, shalom Adonai. Paz do Senhor, só isso. Mas a Maria chega na casa de Zacarias e de Isabel. Imagina, eu penso que era final do dia, eu penso que ela estava cansada, e ela fala shalom. E quando ela falou shalom, sabe o que a Bíblia diz? Próximo versículo, vai passando aí projeção, 40. Ela morava, ela saudou Isabel. Ao ouvir, lê comigo, igreja, vamos lá. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Presta atenção, depois de uma viagem longa, cansativa, suada, como nós estávamos naqueles 40 graus lá do Paraguai, e aqui quase isso. Agora ela falou shalom. Não era um culto, era uma saudação como nosso bom dia, nosso boa tarde ou nosso boa noite. E a outra fica cheia do Espírito Santo. Presta atenção. E aí Isabel começa a cantar,
já receber revelação. Fala comigo, revelação. Próximo versículo. Diga comigo, revelação. E aí a Isabel diz assim: como abençoado eu sou não, como abençoada você é entre as mulheres. Você é muito abençoada. E a criança que está no seu ventre. Olha o que a Isabel vai dizer. Próximo versículo. Isabel vai dizer: porque eu tenho uma grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Ei, quem disse para Isabel que a criança que está no ventre de Maria? Primeiro, quem disse para Isabel que Maria estava grávida? Fala comigo. Quem disse a Isabel que Maria estava grávida? Não, é para você responder. Eu estou te interage comigo. Quem disse a Isabel que Maria estava grávida? Diga: o Espírito Santo. E quem revelou a Isabel que a criança que estava no ventre de Maria era o Messias, o Salvador da humanidade? Então Isabel começa a dizer: que privilégio eu estou tendo, que eu estou recebendo a visita da mãe do meu Senhor e do meu Salvador. E aí Isabel diz, próximo versículo, Isabel fala para Maria: ouvindo a sua saudação, o bebê em meu ventre agitou-se de alegria. Era o João Batista. Presta atenção. Vai comigo, projeção agora para Lucas 1, verso 15. O anjo Gabriel, 6 meses antes, havia aparecido a Zacarias e comunicou-lhe que ele seria pai. E disse que o menino devia se chamar João. E quando chega no verso 15, o anjo Gabriel disse ao sacerdote Zacarias: ele não beberá vinho nem bebida forte, porque será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Fala comigo, cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Olha para mim, vocês liberaram suas crianças agora para o departamento infantil? E vocês pensam que é só uma classinha para eles ficarem lá entretendo-se enquanto você ouve a palavra? Seu filho lá naquela classe agora pode ter uma experiência poderosíssima com o Espírito Santo. E se você estiver grávida aqui, seu filho já pode ser cheio do Espírito Santo no ventre, no seu ventre, querida mamãe, futura mamãe. Uma criança pode ser cheia do Espírito Santo desde o ventre materno. Diga aleluia! João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. O que acontece na sequência daquele texto, do verso 42 em diante, é que Isabel começa a cantar, porque gente cheia do Espírito Santo canta, gente cheia do Espírito Santo celebra, e Maria começa a cantar: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. E tem um cântico aí chamado Magnificar, que é o cântico de Maria. Sabe por quê? Gente cheia do Espírito Santo adora e celebra ao Pai com alegria. João Batista cresceu e aos 30 anos ele promoveu um poderoso avivamento no deserto, porque ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Muitos milhares e milhares de pessoas foram batizadas de João Batista. Flávio José chegou a dizer que ele batizava em média 150 pessoas por dia, mais de 5.000 pessoas por mês. E ele fez isso durante 2 anos, 2 anos e meio. Ele morreu 6 meses antes de Jesus. E Jesus disse sobre ele que dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. O que fez João Batista alguém assim? Diga comigo, ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Agora olha para mim. Lá em Marília, nós temos uma classe chamada Geração Flecha, dirigida por um dos pastores, que foi meu pastor da juventude, do jovem, muito tempo, Taigo. Eles conhecem o pastor Taigo. Dirige a classe Geração Flecha, onde nós ensinamos as crianças de 8, 9, 10, 11 anos a profetizar. Isso mesmo. Nós temos uma classe onde nós estamos formando profetas. Criança de 8, 9, 10, 11
11 anos. Então, lá em Marília, nós promovemos treinamento para muitos pastores. Seus pastores já estiveram lá algumas vezes. Nós chamamos a semana de treinamento de semana de imersão para pastores e líderes. E vem gente do Brasil todo, às vezes vai até de algumas nações. E nós estávamos lá em 2019, março de 2019, e nós teríamos a imersão no finalzinho do mês. Uma semana antes, o pastor Taigo, lá na classe da Geração Flecha, falou com as crianças: olha, daqui a 10 dias nós teremos a semana de imersão para pastores e líderes. E ele disse: nós vamos orar aqui, e vocês vão fechar os olhos, depois vocês vão, cada um de vocês que quiserem, que receberem de Deus uma palavra profética, vocês vão escrever uma carta com a palavra profética. E ele disse: para alguns de vocês, Deus vai dar os nomes. Detalhe, eu não tenho os nomes de quem vai fazer a imersão. Eu fico sabendo quem vai, porque alguns me ligam, mas eu não vou lá. A lista fica lá no computador, ninguém tem acesso. O Taigo não tem acesso, as crianças não têm acesso, ninguém sabia de nada. E lá na sala, umas 8 ou 10 crianças escreveram cartas proféticas para alguns pastores. E uma garota de 10 anos de idade, março de 2019, ela escreve uma carta. E ela escreve uma carta para uma moça com o nome de Yasmin. E o pastor chega quinta-feira à noitinha, ele vai para frente e ele começa a ler as cartas. E ele vai chamando a pessoa que está no auditório. Tem um detalhe, tinha uns 1.500 pastores, porque veio 1.200 naquela época para fazer 1.250 a nível 1, e tinha uns 300 e pouco fazendo a nível 2, que era no outro prédio. Mas de noite a reunião era junto, na quinta-feira. Então de um universo de 1.500 pessoas, o pastor Taigo lê a carta e diz: Yasmin, vem pegar a sua carta. E a moça vem, uma moça de 19 anos na época, 19 para 20 anos. Essa moça morava em Rondônia, numa cidade do interior de Rondônia. A família é daqui do Paraná, mas essas famílias compraram terras para lá e se tornaram fazendeiros lá. E essa moça tinha namorado um rapaz de Moçambique, o nome dele é Daniel. Ele tinha estudado no Brasil, tinha namorado. E quando ela viu que a coisa estava partindo para o casamento, bateu a dúvida, ela terminou. E a carta dizia, sabe o quê? Case-se com ele, vá para a África. Há um projeto de Deus para você na África, não tenha medo, porque o Senhor vai te guiar. E a carta dizia os detalhes sobre a África. E até o trabalho que hoje ela desenvolve com crianças na África. E a carta dizia: as crianças da África te esperam. A Yasmin pegou a carta do Taigo chorando. Detalhe, a Yasmin não ia vir na imersão, mas uma tia dela, que é casada com um dos pastores da Vida Plena, que é a nossa rede de igreja, lá de São José do Rio Preto, ligou para ela, falou: você precisa vir na imersão. E ela disse: não vou. Aqui de Rondônia. Ela disse: você precisa vir. Mas ninguém sabia. Eles estavam só colaborando com o Espírito Santo. Isso aconteceu. Ela veio para São José do Rio Preto, veio para a imersão. E quando o Taigo leu a carta, ela foi à frente e pegou a carta. Sabe quem é Yasmin hoje? Isso era março de 2019. Ela voltou com o Daniel, casaram-se no final de junho e foram para Pemba. E são nossos missionários, 2 missionários da PIB de Marília, na cidade de Pemba, em Moçambique. E hoje eles cuidam de um projeto na cidade de mais de crianças refugiadas. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus. Nesse Natal, eles estão reunindo mais de 1.000 crianças. Antes de ontem, mandamos a oferta para comprar os brinquedos de Natal. Crianças em Pemba e crianças na grande Pemba, que é Pemba é a última cidade de Moçambique, e lá no fim de Moçambique. Vocês estão em Moçambique, nós estamos lá em Pemba também. E Yasmin hoje vai entrar agora no 4º ano de medicina e vai se especializar em medicina tropical, por causa das doenças da África. Uma carta. Yasmin veio ao Brasil, foi lá na nossa igreja esse ano, agora, trouxe a carta, ela carrega a carta com ela, e ela subiu no altar e leu a carta. A igreja estava cheia, mas a menina que escreveu a carta
não estava lá. Detalhe, as duas nunca se encontraram. Mas uma criança direcionada pelo Espírito Santo foi usada para levantar uma missionária para a África. Porque uma criança pode ser cheia do Espírito Santo desde o ventre. Então, senhor papai, senhora mamãe, senhores pais, igreja, para de tratar as crianças como a igreja do futuro. Elas são a igreja de hoje. Na casa de Deus, as crianças cheias do Espírito Santo podem profetizar. Amém ou não? Só mais um pouquinho, estão comigo? Diga amém. Coloca a mão no ombro da pessoa que está lá e diga para ele: seja batizado com o Espírito Santo. João Batista anunciou que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo com fogo. Mateus capítulo 3, verso 20. Jesus disse que os seus discípulos deveriam permanecer na cidade de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Você quer ver sua célula multiplicar? Quem quer ver a célula multiplicar logo em 3 meses, nesse começo do ano? Quem quer ver? Seja cheio do Espírito Santo. Sabe por que às vezes não multiplicam? Porque a gente ensina métodos, a gente ensina métodos de forma intelectual, a gente ensina doutrina e teologia, mas a gente não leva os caras para um discípulo. Quer uma dica, pastores? Leve seus líderes de célula, seus hospedeiros, seus anfitriões, leve seus vice-líderes para um retiro e coloque eles lá e fala, fecha as portas e fala: nós só vamos sair daqui quando todo mundo estiver cheio do poder do Espírito Santo. Vocês vão multiplicar exponencialmente. Diga amém. Jesus prometeu esse batismo. Atos capítulo 1, verso 5, ele diz: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. No dia de Pentecostes, os discípulos, ao serem batizados e cheios do Espírito Santo, falaram nas línguas de 15 nações que ali estavam representadas. Isso nos mostra que o batismo com o Espírito Santo é para todos aqueles que buscam o Senhor Deus de todo o coração. Portanto, hoje à noite, neste culto, neste lugar, nessa hora, pode ser a sua vez. E eu estou pregando com isso com toda tranquilidade. Sabe por quê? A sua pastora tem uma raiz, eu sei de onde ela veio. E um dia desse eu fiquei sabendo pelo padrinho que ela voltou à raiz, a raiz de onde ela veio. Não vou dizer o nome, a raiz de onde ela veio. E eu sei que ela tem abertura para isso, e o Josué também, nós estamos juntos aí. E quem está pregando isso para você é um pastor batista. Acredite se quiser. Então, nesse momento, a mesma chama de fogo do Espírito Santo que veio sobre a cabeça dos 120 discípulos de Pentecostes pode vir sobre a sua cabeça. A profecia de Joel no dia de Pentecostes, Joel 2, de 28 a 31, apenas começou a se cumprir. Porque lá só tinha, o Espírito Santo foi derramado sobre 120 judeus. Nós estamos no tempo para que essa profecia se cumpra. Diga amém. Diga aleluia. Um batismo com o Espírito Santo. Eu vou dizer melhor, o batismo e uma vida cheia do Espírito Santo é para todas as pessoas convertidas a Jesus Cristo. Quantos aqui são convertidos a Jesus? Uma vida cheia do Espírito Santo é para você. Uma vida cheia do Espírito Santo é para você. Diga aleluia. Exemplo, a igreja de Jerusalém, Atos 4, 31. Enquanto a igreja orava, aí sim era um culto. Atos 4, 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. Fala, isso pode acontecer aqui e agora. Lá em Samaria, os samaritanos não falavam com o judeu não falava com o samaritano. E até os apóstolos, a princípio, tinham resistência ao samaritano. Lembra de uma vez que Jesus, apóstolo, passando por Samaria, e eles não deixaram, e João e Tiago, que eram bem carinhosos na época, bem amorosos naquela época, eles falaram assim: Senhor Jesus, quer que a gente manda descer fogo do céu para que os consuma, como fez Elias? Eu estou ironizando.
E Jesus disse assim: filhos do trovão, vocês nem sabem de que espírito são. Até rimou e colocou um apelido neles. Jesus estava dizendo: eu vou mandar fogo sobre os samaritanos, mas é o fogo do Espírito Santo. Em Atos 8, versículos 14 em diante. Primeiro Atos 8, de 5 a 8. Filipe foi para Samaria e pregou o evangelho. Expulsou demônios, curou muitas pessoas. E houve grande alegria naquela cidade. E muita gente se converteu ao Senhor. A igreja de Jerusalém enviou para lá Pedro e João. E quando eles colocavam as mãos sobre as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Dá um momento no seu lugar. Dá um glória a Jesus. Só estou te mostrando alguns exemplos. Os gentios italianos da casa de Cornélio, Atos 10. Quando Cornélio teve a experiência com o anjo, mandou chamar Pedro, Atos 10, de 44 ao 47. Vai dizer para a gente que enquanto Pedro pregava a palavra, o Espírito Santo interrompeu a mensagem. E o Espírito Santo veio sobre todo o auditório que estava na casa de Cornélio. E sabe qual é a conclusão no verso 44? Todos falavam em línguas e glorificavam a Deus. Dá um aleluia no seu lugar aí. Presta atenção nisso. E nesse caso aqui, o batismo com o Espírito Santo foi antes do batismo nas águas. Precisava ser assim, porque o Pedro era judaizante. Se Deus não invertesse aqui, ele não ia mandar batizar aquelas pessoas nas águas. Mas quando ele viu, sabe o que Pedro disse em Atos 11? Que o mesmo poder do Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes veio sobre os italianos da casa de Cornélio. Tem algum descendente de italiano aí? Pois é, tem muita gente. Seus ancestrais lá na casa de Cornélio, aquela colônia de italianos de Cesareia Marítima, foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. E isso é para você hoje. É o que você mais precisa nesse final de ano. Diga aleluia. 12 discípulos de Éfeso. Paulo chega em Éfeso, Atos 19. E eu gosto de um detalhe aí. É Atos 19, verso 1. Paulo chega em Éfeso. E na parte B desse verso 1, por favor, projeção, diz assim: que Paulo encontrou alguns discípulos. Fala comigo, discípulos. Diga de novo, discípulos. É interessante quando você olha para esse detalhe, discípulos. Porque às vezes você vai falar: pastor, você está falando do Espírito Santo para mim? Eu estou na igreja. Pois é, estou falando para você, como Paulo falou para os discípulos de Éfeso. Verso 2, Paulo foi direto ao ponto. Paulo não disse: vocês frequentam a igreja Ceifa aqui de Éfeso? Não falou isso. Vocês são do MDA, PGD, PGM? Não, ele não falou isso. Que doutrina vocês recebem? Paulo também não disse. Olha a pergunta de Paulo: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a importância de Senhor falando. Paulo, o grande apóstolo, diz: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta foi: não. Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Eugênio Peterson escreveu um livro, O Deus Esquecido, onde ele diz que o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja e mais esquecida na igreja. E isso por culpa dos teólogos. Desde Agostinho, o primeiro dos grandes teólogos, lá no final do quarto século, eles começaram a ensinar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Porém a Bíblia, em nenhuma página, em nenhum versículo vai dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eu já volto aqui em Éfeso e vou dar 2 exemplos para a gente passar a régua aqui. Tá bom? Dentro do seu horário, não vou fugir do teu horário. Combinado? Diz que é 8h30, não é isso? Agora, presta atenção numa coisa. Parece que eu não vou, parece que eu vou sair da mensagem, mas não vou. Os homens vão me entender melhor agora. Qual foi o time que foi campeão brasileiro ano passado? Aqui no Brasil, Campeonato Brasileiro. Quem foi o time? Foi o campeão brasileiro? Os palmeirenses já se manifestaram aí. Foi o Palmeiras, né? Qual foi o time que ficou em segundo lugar? Não pesquisa no Google, não vale agora.
Presta atenção. Eu não vou falar de futebol, vou aplicar uma ilustração. Qual foi o time que ficou em terceiro lugar? Quem lembra? Levanta a mão. Quem lembra, fala. Quem foi que ficou em terceiro lugar? Eu também não sei, só estou te fazendo a pergunta, porque eu também não sei. Sabe por quê? Não interessa quem ficou em terceiro lugar. Quando você coloca o Espírito Santo como uma terceira pessoa, ele se torna um Deus esquecido na igreja. E algumas pessoas até falam do Espírito Santo. E até neopentecostais não conhecem o Espírito Santo. Acham que pode controlar o Espírito Santo. Acham que pode botar o Espírito Santo dentro de uma caixinha e falar: o Senhor vai agir aqui, agora, assim e assim e assim. Não, o Espírito Santo é Deus onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, glorioso, maravilhoso, justo, santo, verdadeiro, amoroso, conselheiro, mestre. Nem Deus o Pai, escute isso que eu vou dizer agora. Nem Deus o Pai fez qualquer coisa sem o Espírito Santo. Te mostro isso na Bíblia. Não só em Gênesis, eu te mostro em cada página da Bíblia, que tudo que Deus fez foi através do Espírito Santo. Mas vamos pegar a criação, rapidamente. Eu já volto para Éfeso. Não esqueci Éfeso não, Paulo lá não. Sabe o que aconteceu? Vamos olhar para a criação. Vamos ver se o Espírito Santo é a terceira pessoa. Na criação, a Bíblia começa assim, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, não é pairava, o Espírito de Deus se movia. Pode colocar aí o texto na NAA, fica melhor. Diga comigo, e o Espírito de Deus... Fala comigo, igreja. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só então Deus falou. Primeiro Deus garantiu que o Espírito se movia. Depois Ele falou. Posso ouvir amém de quem está entendendo essa palavra? Primeiro o Espírito se move e Deus fala. Cada homem que Deus chamou, primeiro Ele ungiu com o Espírito Santo. Depois Ele deu a missão. Cada mulher foi assim. Cada profeta foi assim. Agora, Jesus veio. E Jesus não fez nada sem o Espírito Santo. Primeiro Ele recebeu o Espírito Santo. Lá, além de ser gerado pelo Espírito, nascido do Espírito, Ele recebe o Espírito Santo no Jordão. Podíamos chamar de batismo ou enchimento. Ele vai para o deserto orar. E depois de 40 dias, Ele volta no poder do Espírito Santo. E só assim, Ele começou o seu ministério. Nós estamos com um problema porque não seguimos esse método. O princípio é: garanta que o Espírito Santo está se movendo e apenas siga o mover do Espírito. Paulo fazia assim. Por isso ele chega em Éfeso. Sabe o que ele diz? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles respondem: não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Essa é a realidade de muitas igrejas históricas, tradicionais, conservadoras, onde as pessoas têm medo de falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então Paulo pregou para eles, rebatizou aqueles homens. E o versículo 6 vai dizer para a gente o seguinte, verso 6, Atos 19, 6. Paulo impôs as mãos sobre eles. E quando Paulo impôs as mãos sobre eles, sabe o que a Bíblia vai dizer? O Espírito Santo veio sobre eles. E eles faziam o quê? Vamos lá, igreja? Eu fiquei sabendo que vocês são uma igreja avivada, vocês não estão cansados do culto. Então, o que aconteceu quando Paulo impôs as mãos? O Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas. Você tem problema com isso? Portanto, se você quer receber o mesmo batismo, ele está disponível hoje para você. Lucas capítulo 11, verso 3 diz: se vocês que são pais sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a que eles pedirem. Penúltima coisa, preste atenção. Normalmente, quando o Espírito Santo vem sobre as pessoas,
há uma manifestação de línguas e profecias. Quem está falando isso para vocês, São Batista? A ceifa pode falar nisso na ceifa aqui, pastor? Normalmente, quando o Espírito Santo vem sobre as pessoas, pode haver, não estou dizendo que haverá, mas pode haver, ou normalmente haverá, uma manifestação de línguas e profecias. E agora eu vou te mostrar 2 exemplos do Velho Testamento. 2 exemplos. E depois eu vou te dar 7 perguntinhas para você se relacionar com o Espírito Santo melhor a partir de hoje, tá bom? Combinado assim? E a gente fecha. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, projeção, está em Números 11, versos 25 e 26. O contexto desses versículos, nesse capítulo, é o seguinte: Moisés estava muito cansado. Havia muita reclamação. O povo estava pedindo carne no deserto. E Moisés estava cansado de uma liderança sozinho. E ele vai para diante de Deus, ele abre o coração com Deus. E ele diz: Deus, o povo está pedindo carne e eu não tenho. E Deus disse: amanhã eu vou dar carne, não por um dia, uma semana, mas por um mês inteiro. E Deus manda as cordonizes. Mas Deus disse para Moisés, antes de fazer esse milagre, e Moisés disse: eu estou cansado, se é do Senhor me tratar assim, eu prefiro morrer. E Deus disse para Moisés: tudo bem, faça uma listinha, 70 homens, escolha 70 homens, e eu vou tirar, está no verso 16, e eu vou tirar do meu espírito que está sobre você, Moisés, e vou colocar sobre eles, e eles vão te ajudar nessa árdua tarefa de levar o povo para a terra prometida. Diga amém. E Deus disse: leve esses 70 homens para a porta da tenda amanhã de manhã cedo. Mas 2 dormiram um pouco mais, foram 68. 2 aqueles que queriam dormir até mais tarde, assim. Tomar um café lá pelas 9 da manhã, depois está tudo girando, 10 horas da manhã. 2 estavam meio de férias, acabando. Mas 68 foram para a porta da tenda. E Deus desceu de forma visível na figura da nuvem. A nuvem desceu, uma coluna de nuvem, se posicionou na porta da tenda. Então Deus tirou da unção do Espírito Santo que estava sobre Moisés e repartiu com os 70. E quando eles receberam o Espírito Santo, a Bíblia diz: quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Fala, eles profetizaram. Mas lá no meio do arraial de 3 milhões de pessoas, tinha 2 caras que estavam na lista: Eldade e Meldade. 2 nomes bonitos aí para conhecer pai aí, fica a dica. E eles ficaram lá, mas eles estavam na lista, e o Espírito Santo veio sobre eles lá no meio do arraial, e eles começaram a profetizar, e começou a juntar gente em torno dele, e um rapaz saiu correndo, falou com Josué: o Eldade e o Meldade estão profetizando no meio do arraial. E Josué correu para Moisés e disse: proíbe-os, proíbe-os. E Moisés olhou para Josué: eu quero esse coração para mim. Eu creio que esse é o coração dos pastores de vocês. Moisés olhou para Josué e disse: você está com ciúme de mim? E Moisés disse: eu não queria que só 70 estivessem profetizando. Moisés vai dizer: eu gostaria que o Senhor derramasse do Espírito sobre toda a congregação, sobre os 3 milhões de pessoas. É o que está na sequência desse versículo, até o verso 29. Moisés disse: eu gostaria que toda essa comunidade, todo esse povo, fosse uma nação de profetas. Eu sei que seus pastores querem isso para você. Que você seja alguém que prega o Evangelho, testemunha, ganha vida para Jesus, anuncia o Evangelho onde você estiver. Diga amém. Então o que aconteceu? Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles profetizaram. Agora eu quero ir para um texto, e eu quero, pastor Josué, pastora Genoveva, eu quero que esse texto seja profético hoje para essa comunidade. Eu quero ir para um texto muito sério, do Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo número 19, versos 18 a 24. Por favor, projeção, quero que você coloque esse texto. 1 Samuel 19, de 18 a 24. O contexto é o seguinte: Davi tinha sido ungido alguns anos antes por Samuel. Ele tinha matado o gigante Golias. Ele tinha se tornado famoso. Ele tinha se tornado genro do rei. Mas agora
que está acontecendo? Davi está sendo perseguido. Agora o que está acontecendo é que tudo que o rei Saul queria era matar Davi. E Davi fugia por muitos lugares, se escondia por muitos lugares. Mas dessa feita, Davi resolveu se esconder em Ramá. Isso é um lugar próximo a Jerusalém. Está lá esse lugar até hoje, até as ruínas da casa do profeta Samuel. Samuel ainda era vivo. E Davi vai para a casa de Samuel. E Samuel foi o primeiro profeta do Velho Testamento que ergueu uma espécie de seminário, uma casa de formação de novos profetas. E Davi está lá. Mas tinha um fofoqueiro lá com celular. Mandou um WhatsApp para Saul. Saul, ó, Davi está aqui escondido na casa dos profetas. É claro que não foi o WhatsApp, mas alguém mandou avisar Saul. Isso é fofoca, é claro. Mandou avisar Saul. Ó, o cara que você está perseguindo está na casa dos profetas. E a Bíblia vai dizer, presta atenção. Davi estava lá, escapou e foi para a casa dos profetas, Samuel. Próximo versículo. O que Saul fez? Saul ficou sabendo, alguém contou, estava na casa do profeta em Ramá. Próximo versículo, 20. Olha o que vai acontecer. Saul enviou mensageiro para trazer Davi. Mensageiro aí, está errada essa tradução. Ele enviou soldados. Ele enviou soldados para prender Davi. Davi estava fugindo dele. Tudo que ele queria era matar Davi. Agora entra a questão profética do que eu falei. Mas quando os soldados, o primeiro grupo de soldados, foram se aproximando da casa de Samuel, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, leia comigo, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. Diga de novo, o Espírito de Deus veio sobre os soldados de Saul. Sabe o que aconteceu? Eles desceram do cavalo e eles não prenderam Davi. Eles soltaram suas armas e eles ficaram lá prostrados, adorando e profetizando. Próximo versículo. Então Saul soube disso e enviou outro grupo de soldados. Mas quando eles chegaram lá, havia uma atmosfera de céu naquele lugar. Havia uma presença do céu naquele lugar. Havia a presença de Deus naquele lugar. Porque Samuel e os seus discípulos profetas estavam profetizando. E o céu estava baixinho naquele lugar. A glória de Deus estava se manifestando naquele lugar. E só de se aproximar da casa, eles também desceram dos seus cavalos, se ajoelharam, se prostraram e ficaram lá prostrados, adorando e profetizando. Porque o Espírito de Deus veio sobre eles. Agora presta atenção na terceira palavra. Saul enviou um terceiro grupo. 3 grupos. Ele envia um terceiro grupo. E o terceiro grupo de soldados, quando se aproximam da casa, o que acontece? A mesma coisa, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles se prostraram e ficaram lá profetizando. Eles não eram profetas, eles não eram nem convertidos. Eles eram soldados de Saul, acostumados com a guerra. E agora eles estão lá prostrados, profetizando. É uma palavra para vocês hoje, muito forte aqui. Então Saul, depois de que ele enviou o terceiro grupo, eles também ficaram profetizando. Verso 22 agora. Verso 22. O que Saul faz? O próprio Saul foi para Ramá. E quando ele chegou, um grande poço de cidade estava seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eles que estão na casa dos profetas. Diga comigo, casa dos profetas, em Ramá. Verso 23. Olha o que dá no verso 23. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá. Agora, lê comigo, vamos lá. E o mesmo, diga isso, o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. Presta atenção, deixa aí um pouquinho. Saul nessa época já era possesso de demônios. Desde que Davi foi ungido, mesmo Samuel 16, 13, o Espírito Santo se apossou de Davi. Verso 14 diz que o Espírito Santo se retirou de Saul e um demônio, com a permissão de Deus, possuía Saul. O Espírito Santo se retirou de Saul e um demônio, com a permissão de Deus, o possuía. Ele ficava louco, varrido.
Agora o que acontece? E aí que entra a palavra para essa igreja, para vocês? Porque esse ambiente da casa de Samuel em Ramá deve ser o ambiente do culto desta igreja. Deverá ser o ambiente desta igreja. Diga amém. Receba isso profeticamente. Diga, será o ambiente do culto dessa igreja. Deveria ser o ambiente de cada culto. Porque Samuel estava cultuando com seus discípulos. E enquanto ele está cultuando, quem se aproximava da casa com a intenção de prender e até de matar Davi, deixava cair as suas armas, se prostrava e começava a adorar. Agora o Saul vai. E sabe o que acontece com Saul? Ele vai caminhando e ele vai profetizando. Os demônios saíram do Saul. Só dele se aproximar, só dele entrar naquela atmosfera de céu na terra, só dele entrar na atmosfera da profecia, onde os profetas estavam falando. Sabe o que aconteceu? Os demônios saíram, a loucura saiu. E o Saul, sabe o que acontece? Próximo versículo. Ele tira a sua capa principal de rei e ele se prostra, ele tirou a sua túnica e ele profetizou diante de Samuel, e a Bíblia diz que ele ficou prostrado, deitado no chão, todo aquele dia e toda aquela noite. Saul ficou 24 horas prostrado, os demônios saíram, o juízo voltou e a palavra profética veio para sua boca. O que devia acontecer aqui em cada culto é o que deverá acontecer. Levanta sua mão, recebe essa palavra. Fala, vai acontecer aqui em cada culto. Fala quando as pessoas entrarem nessa quadra. Fala quando as pessoas entrarem nessa quadra. Quando as pessoas passarem por a rua, uma força vai empurrar elas para cá. Diga, só de entrar por essas portas, os demônios vão sair. A atmosfera de céu vai libertar naturalmente. O louvor vai atrair a glória de Deus, a presença manifesta de Deus nesse lugar, e as pessoas serão libertas, serão salvas, restauradas, transformadas, só de entrar aqui. E mesmo que venha gente mal intencionada aqui para assaltar, para roubar, fazer qualquer mal com a liderança, vai cair e se prostrar e adorar o Rei da Glória. Apenas garanta que a atmosfera do céu está neste lugar. Apenas garanta, senhores, irmãos queridos, amigos do louvor, que o louvor está entronizando Jesus Cristo e atraindo a presença do Pai para esta casa. Porque lá em Ramá, aquela adoração dos profetas atraía a atmosfera do céu para aquele lugar. E quem se aproximava tinha que se prostrar diante da glória de Deus, da presença de Deus. Para a gente finalizar, eu vou te dar 7 perguntas para você se relacionar com o Espírito Santo. 7 perguntas, fala comigo, 7 perguntas. Se você pegava essas perguntas agora, porque se você pegar essas perguntas e praticar a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Seus olhos serão abertos, você terá revelações, visões, você crescerá muito, você se tornará influente. Primeira pergunta para você fazer hoje: você veio para o culto, daqui a um pouco eu creio que você vai comer alguma coisa, jantar, não é verdade? Vai para casa, mas nós estamos tão distantes às vezes dessa realidade, que a última coisa que nós vamos fazer é olhar o celular, e olhar o celular, e olhar o celular, ou ver TV, Netflix, até quando aguenta mais, e vai cair na cama e dormir. É isso? Se for assim, você vai fazer um cristão natural. Assim pode viver qualquer pessoa. Mas se você quiser um relacionamento como eu estou pregando hoje à noite, hoje antes de dormir, faça 3 perguntas ao Espírito Santo. Primeira pergunta, pega seu celular e anote agora.
Usa esse negócio aí para uma coisa boa. Eu sei que você usa para o bem. Você usa para uma coisa melhor ainda. Diga assim, primeira pergunta, fala comigo. Amado Espírito Santo. Todo mundo diga, amado Espírito Santo. Quais são os teus sonhos para hoje à noite? E aí você consagra sua mente a Ele, sua consciência a Ele. E ao invés de ter pesadelo e sonhar com coisas horríveis, você vai sonhar os sonhos de Deus. Sua noite vai ser muito abençoada. Seu sono será tranquilo, cheio de paz. E você vai acordar restaurado. Segunda pergunta, querido Espírito Santo. Fala comigo, querido Espírito Santo. Quais são as tuas revelações para hoje à noite? Muitas revelações vêm de madrugada. Pergunte aos seus pastores. Pergunte aos profetas. Pergunte ao apóstolo Paulo. Pode vir em qualquer hora, mas muitas delas vêm da madrugada. Porque sua mente está tranquila. Você não está ouvindo outras vozes. Então, se você se ajoelhar, o papai vai falar. Amém? Você pegou? A segunda palavra que eu usei são revelações. Diga comigo, revelações. Terceira pergunta para hoje à noite. Se você quer um avivamento, você vai precisar praticar essas 7 perguntas. Querido Espírito Santo, qual é a tua visão para a minha igreja, para a minha cidade, para a minha nação? Quais são as suas visões que o Senhor quer compartilhar comigo? Agora vamos para amanhã de manhã. Nós estamos entrando na prática e nós vamos orar. Amanheceu, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje pela manhã, quando você acordou, abriu os olhos, claro, descansou um pouco mais, dormiu mais tarde, domingão, né? Pergunta, qual foi a primeira coisa que você olhou? Qual foi a primeira coisa que você olhou? O celular. Isso daí está prendendo muita gente. Mas em vez de olhar para o celular, eu quero te dar uma dica. Antes de olhar para o celular, comece o dia, se ajoelhe ou sente na sua cama e fala assim, diga comigo, querido Espírito Santo. Mas bonito, querido Espírito Santo. Bom dia, querido Espírito Santo. Dá um bom dia para ele, bonito. Diga bom dia, querido Espírito Santo. Quais são os teus passos para hoje? E aí você fala com ele, eu estou comprometido em seguir os teus passos. Segunda pergunta. Diga assim, bom dia, querido Espírito Santo. Fala comigo, você está cultuando o Senhor, vamos honrar o Espírito Santo. Diga, bom dia, querido Espírito Santo. Qual é a tua agenda para hoje? Ah, amigo, isso muda tudo, porque uma coisa é você encher a tua agenda, abarrotar e orar e falar, eu tenho isso, isso e isso, e todos esses abacaxi para resolver hoje. Outra coisa é você perguntar, querido Espírito Santo, qual é a tua agenda para hoje? Eu estou comprometido com a tua agenda, com a agenda do céu. Se você ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é a agenda do céu. Qual é a tua agenda? Terceira pergunta para amanhã de manhã. Diga assim, querido Espírito Santo. Fala para ele, querido Espírito Santo. O que o Senhor quer me ensinar hoje? Fala, nós lemos um texto que a Bíblia diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Ele é nosso mestre, nosso guia. Consolador, encorajador. E você é filho dele. Querido Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar hoje? E a quarta e última pergunta, poderosíssimo. Diga assim comigo, querido Espírito Santo, quem o Senhor quer alcançar hoje através da minha vida? Ou seja, quais são as pessoas com quem o Senhor quer que eu compartilhe o Evangelho de Jesus?
Vamos ficar em pé. Eu estou falando de essas perguntas que eu te dei é bem prática, é tão simples, mas esse é o Evangelho, onde você se relaciona com o Espírito Santo, onde você fala com Ele, onde você depende dEle, onde você é guiado por Ele, onde você é ensinado por Ele. E eu desejo de todo o meu coração que o ambiente que aconteceu em Ramá torne-se um ambiente espiritual desta casa. Lá em Marília, quantas vezes pessoas, eu vou te dar só isso antes da gente orar. Nós temos uma membro da igreja, e nós ainda estávamos no prédio menor. E próximo do prédio menor tem um mercadão, onde diz que faz o pastel mais gostoso de Marília. E faz mesmo, tradicional. E as famílias de católicos, eles iam sempre comer pastel nessa pastelaria, de domingo. É tradição das famílias lá. Uma família bem de vida, classe média alta. E saíram do mercadão e tinham que passar na porta do antigo prédio da igreja. E eles vão passando e ela ouve uma voz. E essa mulher estava bebendo demais. O marido não bebia, mas ela tinha se tornado alcoólatra. E ela ouve uma voz: para o carro, entra na igreja, entrega sua vida a Jesus. E ela disse que ela passava ali todo domingo, ela nunca tinha percebido que ali era uma igreja. Satanás cegava os olhos dela, mas naquele dia ela mandou o marido parar o carro, e ele parou o carro, e ele entrou na igreja com a filha e ela, e eles entregaram a vida para Jesus. Ela se tornou uma das líderes da nossa casa. Eu poderia te contar ainda testemunho de gente que estava bebendo em um bar próximo da igreja, em algum lugar, e o Espírito Santo fala: para de beber, paga a conta, vai lá na igreja batista e entrega a tua vida a Jesus. Eu estava conversando com uma família um dia desse, e ele disse: pastor, sabe como foi a minha conversão? Eu disse: não. Ele disse: nós íamos passando na porta do prédio da Goiás, e ele disse: de repente eu levei um empurrão para dentro do estacionamento. Eu falei: como? Ele disse: alguém me empurrou para dentro do estacionamento e disse: entra lá, entrega a tua vida a Jesus. Esse é um ambiente de Ramá. Esse precisa ser um ambiente profético dessa casa. Um ambiente impregnado, denso, da glória de Deus, da presença do Espírito Santo. Nós vamos cantar.